Imagina só, um dos aviões mais modernos do mundo, super seguro, cheio de tecnologia de ponta, simplesmente some dos radares, em pleno oceano. Como é que isso pode acontecer? Pois é, muitas vezes a resposta não está numa peça quebrada, não. Está numa falha bem mais humana. E é isso que a gente vai investigar. Por que pessoas muito inteligentes, super treinadas, acabam cometendo erros que levam a verdadeiras catástrofes. Para a gente entender o que se passa na nossa mente num momento crítico, vamos voltar para uma noite específica, 31 de maio de 2009, dentro da cabine do voo 447 da Air France. Essa história, apesar de trágica, é uma aula e tanto sobre como a psicologia humana pode ser o fator decisivo entre a vida e a morte. Vamos montar a cena. É uma noite escura sobre o Oceano Atlântico. O avião está lá, a 38 mil pés de altitude, em velocidade de cruzeiro. Para os passageiros, para a tripulação, é só mais um voo transatlântico normal, rotineiro. A maior parte do trabalho, quem faz são os computadores, mantendo tudo estável, no curso certo. Tudo absolutamente normal. E aí, um pequeno detalhe muda tudo. O avião passa por uma área de instabilidade e uns cristalzinhos de gelo acabam entupindo um sensor externo. O computador de bordo fica confuso com os dados que não batem e faz exatamente o que foi programado para fazer. Ele desliga o piloto automático e entrega o controle total para os pilotos. De repente, um alarme soa e aquele silêncio da cabine acaba. Nesse momento, o avião começa a perder sustentação e o alarme de stall, que é um dos alertas mais graves que existem na aviação, dispara sem parar. O procedimento para corrigir isso é quase instintivo para qualquer piloto. Tem que empurrar o manche para frente para baixar o nariz do avião e ganhar velocidade. Mas o copiloto, que estava nos controles, faz o exato oposto. Ele puxa o manche para trás, levantando o nariz, uma ação que só piora o stall. O avião estava literalmente caindo do céu. E aqui está a grande pergunta, né? Não foi por falta de treinamento. Não foi incompetência. Então, o que aconteceu? A resposta não está numa falha de uma pessoa só, mas numa falha, digamos, de fábrica do cérebro humano quando ele é confrontado com o pânico absoluto. Na psicologia, isso tem até nome: erro perseverativo. É quando o cérebro meio que trava, sabe? Fica preso numa única resposta, mesmo com todos os sinais gritando que ela está errada. O copiloto acreditava que estava subindo, então ele continuou puxando o manche, ignorando os alarmes, os avisos do outro piloto. Isso não é loucura, é uma reação humana terrivelmente comum ao estresse extremo. É quase como um bug no nosso sistema operacional. E o que é assustador ou fascinante, dependendo do ponto de vista, é que essa falha de sistema não acontece só a 38 mil pés. Ela está ali, operando em segundo plano nas nossas vidas, todos os dias, distorcendo o jeito como a gente vê a realidade e toma decisões. O interessante aqui é o paradoxo que essas imagens mostram. Se a gente olhar os dados objetivamente, em muitos lugares a vida está melhorando. A violência diminui, a saúde melhora, mas a nossa percepção coletiva é de que tudo está indo para o buraco. Dá para ver aqui, por exemplo, como a percepção sobre relações raciais piorou e como as taxas de suicídio aumentaram. Existe um abismo gigante entre os dados e o que a gente sente. Parte da explicação para isso está nesses atalhos mentais que o cérebro pega. O tal do viés de negatividade faz notícia ruim grudar na gente como velcro, enquanto a notícia boa escorrega, parece teflon. A catastrofização transforma um pneu furado no fim do mundo. E a culpabilização, bom, ela nos leva a procurar um culpado, porque é bem mais fácil do que tentar entender um problema complexo de verdade. Mas a gente não erra só por conta própria, não. Na verdade, nossos piores erros muitas vezes acontecem quando estamos em grupo. A pressão para se encaixar, para se conformar, é uma força tão, mas tão poderosa que pode nos fazer abandonar a lógica por completo. E o ponto central é esse. O nosso desejo de pertencer é algo muito profundo. É quase uma questão de sobrevivência evolutiva. E esse desejo pode levar a gente a concordar com coisas que, lá no fundo, a gente sabe que estão erradas. Olha só para esse teste clássico de conformidade do Solomon Asch. A tarefa é ridiculamente simples. Qual das 3 linhas da direita tem o mesmo comprimento da linha da esquerda? A resposta é óbvia, né? É a C. Agora, vamos imaginar o seguinte. Estamos numa sala com outras 7 pessoas e todas elas, com a maior confiança do mundo, dizem que a resposta é A. O que faríamos? O resultado é de cair o queixo. No experimento original, 75% dos participantes deram a resposta errada pelo menos uma vez, só para concordar com o grupo. Eles sabiam qual era a resposta certa, mas a pressão para não ser o diferentão foi mais forte.
E em grande escala, isso vira o que chamam de cascata de disponibilidade. Um exemplo perfeito, a corrida pelo papel higiênico no início da pandemia. Não existia uma crise de abastecimento. O que existia era uma crise de pânico. Uma foto de prateleira vazia viralizou, a mídia noticiou e, de repente, estava todo mundo agindo de forma irracional, movido pelo medo de ficar para trás. Para complicar tudo ainda mais, nosso cérebro evoluiu para um mundo que nem existe mais. Nossos medos instintivos, na maioria das vezes, são completamente inadequados para os perigos reais da vida moderna. É como usar um hardware de milhões de anos para navegar no século XXI. Esse slide aqui mostra essa desconexão de um jeito brilhante. Temos um medo ancestral de aranhas, mas nem pensamos duas vezes antes de mexer numa tomada. Temos pavor de altura, mas entramos num carro todos os dias, que é provavelmente a máquina mais perigosa com a qual a gente interage. Vamos colocar em números. Nos Estados Unidos, o número anual de mortes causadas por animais, de tubarões a ursos e vespas, é de mais ou menos 157, um número surpreendentemente baixo. Agora, vamos comparar isso com o número de mortes em acidentes de trânsito no mesmo país. 36 mil por ano. A nossa avaliação de risco é totalmente desproporcional à realidade. E se a gente for para a escala global, é ainda mais impressionante. A poluição do ar por combustíveis fósseis é responsável por cerca de 10 milhões de mortes prematuras por ano no mundo todo. É um assassino invisível, silencioso, que não causa o mesmo pânico que um acidente de avião. E esse erro de cálculo tem consequências gigantescas. A energia nuclear, por exemplo, é super temida por causa de acidentes que são raros, mas espetaculares. Só que os dados mostram que, ao substituir o carvão e o petróleo, ela na verdade salva milhões de vidas. Os nossos medos nos levam a rejeitar uma solução e abraçar um perigo muito maior. Então, qual é a saída? Se o nosso cérebro é tão propenso a errar assim, a gente está condenado? Não necessariamente. E a resposta, de novo, pode vir da aviação, uma indústria que se tornou mestre na arte de aprender com o fracasso. Depois do desastre do voo 447, a indústria não ficou procurando um culpado. Em vez disso, eles investigaram cada detalhe, redesenharam os sensores, melhoraram os sistemas de alerta e, o mais importante, eles reformularam o treinamento dos pilotos para lidar com esse tipo de situação. Eles trataram o erro humano não como uma falha moral, mas como um problema de design que precisava ser resolvido. É por isso que voar se tornou o jeito mais seguro de viajar. E isso nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Se a gente consegue criar sistemas tão robustos para nos proteger dos nossos piores instintos dentro de uma cabine de avião, será que não dá para aplicar os mesmos princípios de investigação sem caças-bruxas, de redesenho de sistemas, para os nossos desafios sociais e políticos? Para quem sabe tomarmos decisões coletivas um pouco mais sábias?